Então, será que quanto mais coisas a gente der para os nossos filhos, maior quantidade de estímulos, tanto de telas, mas também disso que eu tô falando, né? De atividades extracurriculares, de latim, natação, judô, brinquedos educativos, não sei o que lá. Será que isso tudo tem um benefício de fato, né? Os nossos filhos podem perder tempo sem fazer nada, né? Porque a gente não deixa eles perderem tempo. Se a gente for ver, uma criança hoje em dia, ela tem um super schedulezinho. Ela acorda, faz não sei o quê, depois vai pro colégio, depois ela vai pra natação, depois ela vai pro judô, depois ela vai pra não sei aonde, daí chega em casa, daí janta, nananã, e aí ela vai assistir um pouco de televisão e pronto, dorme. Ela tem sempre um monte de coisas a fazer. Ela nunca está sem fazer nada. Será que isso é saudável? A gente escuta muito falar dos aplicativos e de dispositivos inteligentes que vão potencializar a inteligência dos nossos filhos, né? A gente escuta falar sobre a neuroplasticidade infantil, né? Ou seja, que o cérebro da criança tem uma grande capacidade de neuroplasticidade, então quanto mais estímulo a gente te der, maior conexões cerebrais a criança vai fazer, e as conexões cerebrais vão fazer com que elas tenham maior capacidade, maior inteligência, né? Maior capacidade de memória. Então, quase que trata a criança como um computador, né? Então, que a gente precisa aproveitar as janelas de oportunidade das crianças. Então, que as crianças teriam janelas de oportunidade de aprendizado e que se a gente não aproveitar essas janelas se fecharão e a criança não vai conseguir nunca ter o mesmo desempenho de aprendizado se a gente tivesse utilizado essas janelas. Será que isso é verdade? Né? Produtos digitais que vêm com base de neurociência, né? Que supostamente aumentariam a curva de aprendizado das crianças, né? Vem também coisas de que os nativos digitais, que são os nossos filhos, que nasceram na era digital, eles têm cérebros muito mais ágeis do que os nossos. Então, eles têm muito mais capacidade de fazer multitarefas e tal, né? Então, eu queria falar um pouquinho, na verdade, de dois desses mitos, né? Que todas essas coisas ficam na nossa cabeça de pai e a gente fica tentando tapar buraco dos nossos filhos e a gente fica tentando dar para eles tudo para que eles não fiquem atrás das outras crianças que estão super, né? À frente em todas essas coisas. Sei lá, eu sou mãe e os meus filhos, quando eram pequenos, eu, por ter muitos filhos, não conseguia colocar os meus filhos na natação, né? E eu via que todos os amiguinhos deles estavam na natação, e no judô, e não sei o quê. E eu sempre pensava isso, mas nossa, caramba, será que de fato os meus filhos estão atrás cognitivamente ou, né, na parte da psicomotricidade, atrás dessas crianças que são expostas a essa quantidade de atividades? Né? O que era mais importante para mim? Ficar com os meus filhos, né, já que eles estavam no colégio de 8 às 4 da tarde, e se eles voltavam às 4, eles tinham que estar numa atividade extracurricular, então a gente teria um convívio familiar restrito, né? O que era mais importante? Eles estarem na natação, no judô, em cada uma dessas atividades, ou então tendo acesso aos filmes para que eles não ficassem para trás, ou era mais importante a nossa convivência familiar, a convivência entre os irmãos, né? Então, muitas vezes os pais falam, bem, acho que o mais importante é estar fazendo uma atividade, porque no final das contas, mora no Rio de Janeiro e não pode não saber nadar, porque no final das contas, poxa, ele precisa fazer judô, porque ele precisa começar cedo. Se ele não começar cedo, ele não vai conseguir ter as habilidades necessárias para conseguir desempenhar bem essa luta. Enfim, são uma série de coisas que ficam na cabeça na nossa cabeça enquanto pais, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Então, o primeiro mito que eu queria falar é sobre essa história do período crítico, né? Ou seja, que esse mito sugere que o cérebro da criança não vai funcionar adequadamente se ele não receber a quantidade de estímulos corretos, né? Então, que eu preciso dar muito estímulo para os nossos filhos para que o cérebro do meu filho funcione na sua plena capacidade de funcionamento, né? Foi um pouco redundante. Funcionamento, funcionamento. Vocês entenderam, né?
Então, que o momento em que de algumas habilidades deve ocorrer nesses períodos críticos, né? Então, assim, há essas janelas de oportunidade, que ali é o melhor momento da criança aprender aquela habilidade. Então, por exemplo, aprender uma nova língua. É importante aprender uma nova língua enquanto as crianças são muito pequenas, porque depois ela nunca falará como uma criança que não foi exposta que foi exposta a essa janela de oportunidade, né? Há também, dentro disso, o mito da sinaptogênese, ou seja, que se eu der os estímulos corretos no momento certo, eu vou criar conexões cerebrais que nunca serão esquecidas e que vão ser conexões, quase que conexões perfeitas, para que ele possa exercitar, fazer aquela habilidade da melhor maneira possível, né? Então, isso tudo fica na cabeça, né? Eu não vou entrar no mérito da questão científica, de tipo, quais são os estudos que fala que não sei o quê. Existe todos uns estudos que falam contra tudo isso e que isso não é real, né? Em que as pessoas pegaram alguns estudos e manipularam os estudos para conseguir falar sobre isso, sobre essa idade de ouro, sobre essa sinapse e tudo, mas eu não vou falar isso. Eu queria só que a gente voltasse ao conceito da funcionalidade da educação, né? Quando a gente pega esse mito e a gente pega esse mito do período crítico e transforma isso numa realidade pra gente, a gente fica, quanto pai, tão preocupado em cuidar dos períodos críticos para que será que meu filho está no período crítico de aprender inglês, de aprender chinês, está no período crítico de aprender futebol, eu fico tão bitolada com essa coisa que sai da minha cabeça algo que é mais importante do que aprender uma nova língua né? O que é mais importante do que isso? É a relação afetiva que há entre o educador e o cuidador e a criança, né? Então, muitas vezes as crianças ficam muito longe dos seus pais, muito longe de quem cuida delas, para que elas sejam expostas a todas essas atividades, porque sempre pensando nessa questão da funcionalidade, né? Então, é mais importante para o bom desenvolvimento da criança o vínculo afetivo que ela faz com o cuidador do que a quantidade de informação que ela recebe, que a quantidade de estímulo externo que ela recebe, né? Essas conexões sinápticas que acontecem durante os primeiros anos de vida, elas são suficientes para que o cérebro possa se desenvolver adequadamente até o final da vida, né? Se a gente for pensar, as grandes mentes do mundo, elas não tinham acesso a nada disso. Eles não iam nem à escola antes dos 6, 7 anos de idade. E foram grandes pensadores, né? Platão, Aristóteles, não sei o quê. Você acha que eles tinham natação, judô, não sei o quê? Não existia isso. Não existia, porque isso simplesmente não é importante, né? Então a gente se coloca um monte de mas meu filho precisa, mas como é que eu vou ter um filho se ele me custa natação, se custa judô, se custa não sei o quê, aí eu tenho que me preocupar com a alimentação orgânica, não sei o quê. É tanta coisa que a gente coloca na nossa cabeça para que ele seja um ser humano perfeito, para que ele tenha uma função no mundo, a função de ser um bom médico. Isso é uma coisa muito pequena para a educação de um ser humano. Há muita coisa muito mais importante do que isso, né? Graças a Deus que não é assim. Graças a Deus que a gente não precisa ficar super preocupada com períodos críticos, não sei o quê. Como eu falei isso um dia para uma amiga minha. Os nossos filhos dependem menos da gente do que a gente imagina, né? Então, se a gente der... E ainda bem que é assim, né? Então, se a gente der o mínimo de estímulo necessário, né? Outro dia a gente estava falando isso no Facebook. Porque perguntaram, porque meu filho tem 1 ano e 9 meses e ele fala poucas coisas. Será que a culpa é da gente, que a gente fica falando por ele, não sei o quê? Gente, pelo amor de Deus, para de pensar isso.
num ambiente normal, em que há pessoas conversando, em que há pessoas que falam com a criança, e certamente essa mãe é uma dessas, porque se ela está acompanhando o Instagram, provavelmente ela se preocupa com a educação do filho dela, então ela está tentando conversar com o filho dela minimamente, a criança vai se desenvolver. Ela não depende, a criança, graças a Deus, ela não depende nossos estímulos totalmente eficazes para que ela consiga se desenvolver bem. Não é assim que funciona. E graças a Deus que não é assim. Ela depende, sim, do vínculo afetivo que ela estabelece com a gente, nós pais, cuidadores da criança. Isso sim é muito importante. Então, muitas vezes a gente bombardeia os nossos filhos com informação e o vínculo afetivo, ele fica totalmente esquecido. Porque nós pais ficamos nervosos, irritados, a gente fica preocupado se tá na hora do judô, se tá na hora da natação, e agora tem que ir pra lá, e agora tem que ir pra cá. A gente vai ficando tão preocupado que esse vínculo afetivo vai ficando totalmente errático em relação à criança. A gente passa a não olhar para os nossos filhos vendo que ali há um ser humano e não alguém que a gente fica incutindo uma série de coisas para que ele se transforme num super, ultra, mega criança inteligente, né? Sinceramente, isso é pouquíssimo importante, né? Você não precisa falando isso. É óbvio que as telas entram aí, né? Porque muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sejam expostos às telas porque, porque esse desenho aqui é educativo. Meu filho aprende inglês, ele aprende matemática, ele aprende a contar, ele aprende não sei o quê, de forma super divertida. Ele nem sente que ele está aprendendo. Então, essa é uma outra coisa importante que a gente vai ver lá na frente. O esforço, a educação, ela exige esforço. Então, a gente educar os nossos filhos, criar os nossos filhos para que eles aprendam brincando o tempo inteiro, eles vão ser adultos que acham que para eles aprenderem alguma coisa, para eles se autoeducarem, não é necessário esforço. Então, na hora que a necessidade do esforço aparecer, né, que não houver uma motivação externa, uma recompensa para que eles façam determinada coisa, eles não vão conseguir fazer, né? Então